Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 9 de julho de 2021. Eduardo Leite assume que é gay e isso é um passo importante num país presidido por um homofóbico. Parte 4. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite PSDB, deu um passo importante para a política brasileira. Em entrevista ao programa Conversa com Bial, que foi ao ar na TV Globo dia 007, o aspirante a candidato presidencial em 2022 diz ao apresentador "Eu sou gay", mostra a chamada antecipada pelo Instagram do programa. "Sou um governador gay, não um gay governador. Como Obama era um presidente negro, não um negro presidente. Tenho orgulho disso. Num país onde gays e transexuais sofrem agressões diárias, presidido por um mandatário abertamente homofóbico, onde a TV aberta ainda tolera apresentadores que cometem crime abertamente, como Siqueira Júnior, não é uma declaração trivial. É um posicionamento político." Leite acena um público que não está mais disposto a considerar a orientação sexual um tema a esconder. Isso não quer dizer que necessariamente seja um eleitor apenas identificado com a esquerda. O governador, de 36 anos, fala toda uma geração. Ele quer e pode, se for bem sucedido dentro da briga interna do PSDB e da direita tradicional, ser o único millennial na corrida presidencial e por isso fala aos seus pares e aos mais jovens também. Nada mais cringe do que inventar subterfúgios para a questão. O governador tucano se torna o segundo mandatário estadual abertamente gay, ao lado de Fátima Bezerra Peterne, no momento em que outro político gay, Fabiano Contarato, brilha na CPI da pandemia e parlamentares trans fazem história. Um alento em meio ao obscurantismo bolsonarista. Leite segue os passos de Pete Buttigieg, que em 2020 se tornou o primeiro democrata abertamente gay a disputar as primárias presidenciais no EUA. Não levou, mas se tornou um termômetro na corrida e ganhou uma importante disputa, o caucus em Iowa. É importante também que essa declaração saia de um político do PSDB, um partido em crise de identidade. Parte dos tucanos se abraçaram à ultradireita bolsonarista, João Doria, que chegou até a vetar livros escolares, e o próprio Leite incluídos, mas de fundações social-democratas relevantes. Como lembrou o antropólogo Lucas Bulgarelli, os caminhos abertos pela esquerda nos anos 80 e 90 ofereceram as condições para o surgimento de coletivos como Diversidade Tucana, em 2006. Embora não fossem maioria nos espaços do ativismo, militantes UGIB que é do PSDB atuavam nas administrações do partido. Descobrimos o que há muito já sabíamos em uma democracia: a identidade de gênero e a orientação sexual não vinculam uma orientação ideológica, e tampouco deveriam, escreveu Bulgarelli no El País, ainda em 2018, quando 29% dos que se diziam não heterossexuais afirmavam que votariam em Jair Bolsonaro em 2018. Segundo Datafolha. Leite traz esse debate como nunca, inclusive para a militância. Euripides, em seu livro Sexo Sublime Tesouro, esclarece que o espírito concentra energias eternas no nível superior da sua estrutura, energias essas que distribuem-se pelos sistemas mental, intelectual e psíquico, repercutindo no corpo humano. No incessante pendular das reencarnações, essas energias irão concentrar-se na psique, do que a personalidade do ser humano é pequena mostra.
As características mentais, superiores e inferiores, não se alterarão, esteja o espírito vestindo roupagem física masculina ou feminina. Por outras palavras, virtudes ou defeitos não sofrem variações em função do sexo a que pertence o agente, ora encarnado. A parte que muda e muda bastante, é o campo gravitacional da força sexual, quando o reencarnante também muda de sexo. Na verdade, quando no limiar da evolução máxima terrena, os espíritos já não apresentam tais mudanças, se homem ou mulher. Neles é expressivo o domínio completo das tendências, com isso dominando e direcionando as altas fontes energéticas sexuais para obras criativas, invariavelmente a benefício do próximo. Naturalmente, caro leitor, estamos falando dos chamados santos. Zero sexo, essencialmente, define as qualidades acumuladas pelo indivíduo, no campo mental e comportamental. Assim, homens e mulheres se demoram séculos e séculos no campo evolutivo próprio em que se situam suas tendências, masculinas ou femininas. A natureza, prodigamente, inverte a polarização sexual dos indivíduos que detenham apreciável bagagem de experiências num dos campos, masculino ou feminino. Nesses casos, tal inversão se dá de forma natural, sem desajustes. Contudo, existem casos, nos quais será útil ao espírito renascer, compulsoriamente, em campo sexual oposto àquele em que esteja, por abusos e desregramentos. Aí, o nascimento de criaturas com inversão sexual cogita, na maioria dos casos, de lide expiatória. Isso acontece porque pessoas há que tiranizam o sexo oposto. O homem, por exemplo, prevalecendo-se de sua superioridade autoconcedida, abusa e surrupia direitos à mulher, passando-as a devedor perante a lei de igualdade, do que sua consciência, cedo ou tarde, o alertará. Então, quando isso ocorre, voluntária ou compulsoriamente, será conduzido pela justiça divina a reencarnar em equipamento feminino. Mantendo matrizes psíquicas da masculinidade, estará extremamente desconfortável num corpo feminino, para assim aprender o respeito devido à mulher, seja mãe, irmã, filha ou companheira. Identicamente, sucederá à mulher que, utilizando seus encantos e condições femininas de atração, arrastou homens ao desvairo, à perdição, ao abandono da família, terá que reencarnar como homem, embora suas tendências sejam declaradamente femininas. Nessa condição, os que dão livre exercício a tais tendências, cometem novos delitos. Considerando que tais indivíduos encontram-se em provação, desenvolvimento de resistências à má inclinação, ou, em expiação, resgate de faltas passadas, seu mau procedimento agrava seu karma. Não é sem razão que Divaldo Franco e Chico Xavier, médiuns dedicados, com larga experiência no trato do espiritismo, consideram o homossexualismo um gerador de angústias. Filomeno de Miranda Espírito, em Loucura e Obsessão, F.E.B., 1988, Brasília, D.F., 2A, ed., Pag. 75, consigna o homossexualismo como provação, alertando que, a persistência no desequilíbrio, remeterá ao ser compulsoriamente à expiação, mutiladora ou alienante. Homens e mulheres nascem homossexuais com a destinação específica do melhoramento espiritual, jamais sob o impulso do mal. Os homossexuais, homens ou mulheres, assim, são criaturas em expurgo de faltas passadas, merecedoras de compreensão e sobretudo esclarecimento. Tornam-se carentes diante da bondade do Pai, que jamais abandona seus filhos. Terão renovadas chances de aperfeiçoamento espiritual, eis que a reencarnação é a escola que aceita infinitas matrículas, ainda que na mesma série.
Os verdadeiros espíritas e os verdadeiros cristãos, que são a mesma coisa, sentem um enorme dó diante de uns e outros os homossexuais e os seus radicais detratores. Entendem que os primeiros estão com sofrimentos e que os segundos estão plantando espinhos. Em tempos próximos, creem os espíritas, a sociedade como um todo compreenderá que tais desajustes representam quebra de dura disciplina, solicitada ou aceita, anteriormente à reencarnação. Os homossexuais não são passíveis de críticas, senão de esclarecedoras luzes espíritas em suas sensíveis almas, iluminando seu presente. Balneário Gaivota, 9 de julho de 2021. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.